Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a gente continuar com a disciplina de Química Orgânica, né? A disciplina de Química Orgânica que antes da suspensão do calendário escolar ela era levada, tocada por várias mãos, né? O professor Dexter tomando conta da parte teórica e eu e o Turquete dividindo as turmas na parte prática, né? Como por conta da pandemia a gente não tem condições de voltar para a escola para fazer as aulas práticas, o professor Turquete e eu decidimos juntar as turmas, né? Então, parte das aulas vai ser dada por mim, parte das aulas vai ser dada pelo professor Turquete, e a gente vai abordar procedimentos e experimentos de química orgânica, infelizmente de uma forma teórica, né? Mas a gente vai tentar passar para vocês esses procedimentos, essas práticas da forma mais visual possível. Tá? A gente vai tentar então abordar a parte teórica, que todo experimento tem uma parte teórica envolvida por trás, mas nós também vamos tentar mostrar vários vídeos, imagens e figuras justamente demonstrando esses experimentos, esses procedimentos, e paralelamente a isso o Dexter vai tocar a parte teórica como já acontecia antes da pandemia, tá certo? Mas a aula de hoje vai ser então sobre extração líquido-líquido. O procedimento de extração líquido-líquido é extremamente importante, muito utilizado, especialmente nas práticas de química orgânica. Mas antes da gente falar da extração líquido-líquido propriamente dita, a gente tem que falar um pouquinho de propriedades dos solventes, especialmente da polaridade dos solventes. Então vamos voltar um pouquinho. O que é um solvente, gente? Um solvente é uma substância que dissolve os solutos. O solvente é o componente que dá a maior quantidade em uma solução. Uma solução que é o quê? É uma mistura homogênea entre um soluto e o solvente. Então o solvente é a substância que dá em maior quantidade e que dispersa o soluto. Então, o solvente serve tanto para dissolver o soluto, como pode servir também como um meio reacional, como um meio onde alguma reação química vá acontecer. Tá? E nós temos solventes que são polares e apolares. Então, o que é um solvente polar, um solvente apolar? Um solvente ele é dito como polar quando ele tem um momento de polar diferente de zero. O que é isso? Vamos relembrar um pouquinho então. Para a gente entender o que é o momento dipolar, a gente precisa relembrar uma propriedade periódica que a gente estudou em química geral, a eletronegatividade. O que é a eletronegatividade mesmo, gente? A eletronegatividade ela nos diz qual é a tendência de um átomo, de um elemento químico, de ganhar elétrons, de puxar, de atrair elétrons. Tá? E em que situação esses átomos vão atrair elétrons? Justamente nas ligações químicas. As ligações químicas ocorrem entre átomos diferentes justamente para que esses átomos atinjam uma conformação de maior estabilidade. Tá? Uma ligação química ocorre o compartilhamento de elétrons. Os átomos compartilham elétrons entre si. Só que nem sempre esse compartilhamento de elétrons ele é igual. Por quê? Porque os elementos apresentam eletronegatividades diferentes. Alguns elementos têm maior tendência em atrair esses elétrons. Nessa tabela periódica, os elementos ali em vermelho, rosa e amarelo são os que apresentam maior eletronegatividade. Eles têm maior tendência de atrair elétrons. Ali em cima a gente tem uma sequência dos elementos mais eletronegativos, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro e assim por diante. Tá? Para a gente entender a polaridade de solventes que são substâncias químicas muitas vezes poliatômicas, compostas por vários átomos, vamos voltar um pouquinho atrás e vamos pensar na polaridade de ligações químicas, de moléculas simples. Vamos começar então pela molécula mais simples que a gente tem, a molécula de hidrogênio, H2. Molécula de hidrogênio, nós temos dois átomos de oxigênio fazendo uma ligação covalente simples entre eles. Tá? O que ocorre nessa ligação covalente? Se a gente pensar, os dois átomos são iguais, a eletronegatividade é a mesma para esses dois átomos. Então, nem o hidrogênio nem o outro vai ter uma tendência maior de atrair os elétrons dessa ligação. Tá? Então, essa é uma molécula apolar. Pensando numa outra molécula, a molécula de flúor, F2.
a situação é a mesma. Apesar do flúor ser o elemento mais eletronegativo que existe, quando nós temos a molécula de flúor, F2, são dois átomos iguais compartilhando um par de elétrons. Então, quando a gente pensa numa ligação química em termos de eletronegatividade, imagine um cabo de guerra. Sabe cabo de guerra? Quando a criançada puxa uma corda para lá e para cá. O elemento mais eletronegativo é aquele que vai puxar com mais força essa corda, vai deslocar os elétrons dessa ligação. Quando a ligação química ela ocorre entre dois elementos que têm a mesma eletronegatividade, não há um deslocamento desses elétrons envolvidos na ligação química, então a molécula é apolar. Agora, se a gente pensar na molécula HF, fluoreto de hidrogênio ou ácido fluorídrico, a coisa muda. Por quê? Porque o flúor ele é o elemento mais eletronegativo que tem, enquanto que o hidrogênio está na outra ponta, aqui no outro canto, na escala de eletronegatividade. Consequentemente, o flúor vai puxar para si esses elétrons dessa ligação química. Então, nós vamos ter um deslocamento da nuvem eletrônica aqui, que vai ficar em volta do átomo de flúor. Tá? Então, nesse esquema central, nas moléculas aqui, nós temos a nuvem eletrônica, como os elétrons se distribuem em cima das moléculas. Tá? Nesse primeiro esquema, nós temos simplesmente uma combinação dos volumes atômicos, do tamanho de cada um dos átomos. Nessa outra representação, nós temos a nuvem eletrônica, onde quanto mais vermelho é maior a densidade, maior a chance da gente encontrar elétrons, enquanto azul, a parte azul, menor a chance de encontrar elétrons. E é o que de fato ocorre na molécula de HF. A densidade eletrônica vai estar muito maior por volta do átomo de flúor do que do átomo de hidrogênio, que é menos eletronegativo. Então, a molécula de HF ela é polar, ocorre um momento dipolar, como se essa molécula se tornasse um pequeno ímã, com um polo positivo e um polo negativo. E se a gente pensar no caso mais extremo ainda, que é, por exemplo, o fluoreto de lítio, onde nós temos uma ligação iônica entre esses átomos, então, em todos os exemplos anteriores que a gente viu aqui, nós tínhamos a ligação covalente, onde ocorre o compartilhamento de elétrons. Na ligação iônica, ocorre de fato a transferência definitiva do elétron. Né? O lítio perde um elétron de fato para o flúor e há uma atração entre esses íons que têm cargas opostas. Né? Então, nesse caso, como fica a distribuição da nuvem eletrônica? Fica ainda mais deslocada para o flúor. Por quê? Porque ele pega de fato o elétron do lítio e aqui nós temos uma densidade eletrônica muito menor. Portanto, uma substância polar, tá joia? A ligação iônica é a ligação mais polar que tem. E quando a gente vai trabalhar com moléculas poliatômicas, como é que fica isso? Vamos pensar na molécula de CO2. A molécula de CO2 é uma molécula apolar. Mas se a gente pensar somente nas ligações químicas que se estabelecem nessa molécula, nós temos um átomo de oxigênio fazendo uma dupla ligação com um átomo de carbono. Se a gente olhar aqui, o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo, enquanto o carbono está aqui atrás. Ocorre o que? Ocorre um deslocamento da densidade eletrônica nessa molécula aqui para o oxigênio. Só que a gente tem a mesma ligação ocorrendo do outro lado aqui, uma outra dupla ligação carbono e oxigênio que desloca com a mesma intensidade a nuvem eletrônica dessa ligação aqui. Então, o que ocorre? Pensem de novo no cabo de guerra. Nós estamos falando de um cabo de guerra onde as duas extremidades puxam a corda com a mesma intensidade. Então, a somatória dos momentos dipolares das ligações na molécula é zero. Ocorre um cancelamento desse momento dipolar aqui com esse momento dipolar aqui. Então, a somatória é zero. Essa molécula ela é apolar. No caso da molécula de água, o que acontece? Nós temos duas ligações iguais entre oxigênio e hidrogênio e oxigênio e hidrogênio. O oxigênio é um elemento muito mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele vai deslocar a densidade eletrônica para cá. E aqui também. Só que percebam que essa ligação
ela é angular. Por quê? Porque o oxigênio ele tem elétrons não ligantes, elétrons livres aqui, que faz com que ocorra uma repulsão das ligações químicas. De tal forma que quando a gente for somar a contribuição do momento dipolar dessa ligação com o momento dipolar dessa ligação, como eles não são opostos, como ocorre na molécula de CO2, eles não se cancelam. Então a molécula de água ela passa a ter um momento dipolar que é diferente de zero, e isso faz com que a água seja uma molécula polar. Então se a gente for olhar para as moléculas, agora olhando para a distribuição eletrônica, para a densidade eletrônica em torno dessas moléculas, para a molécula de CO2, ocorre de fato uma região de maior densidade eletrônica em cima desse oxigênio, só que com a mesma distribuição para o lado do outro oxigênio. Então, apesar da gente ter um deslocamento da nuvem eletrônica por cima desse oxigênio, a gente tem o mesmo deslocamento da nuvem eletrônica para o lado do outro oxigênio. Se a gente for observar, a distribuição dos elétrons na molécula de CO2 ela é simétrica. Moléculas que são simétricas, elas são apolares, tá joia? Mas se a gente olhar para a água, ocorre aquilo que a gente comentou lá atrás. O momento dipolar dessa ligação não se cancela com o dessa ligação. Nós temos um momento dipolar resultante aqui, momento dipolar global, que faz com que a molécula de água seja polar, tá joia? Então nós temos uma densidade eletrônica maior em cima do átomo de oxigênio e uma densidade eletrônica menor em cima dos átomos de hidrogênio. Então, se a gente for ver, nós temos aqui aquele deltinha negativo em cima do oxigênio e nós temos os polos positivos em cima dos átomos de hidrogênio. Para a molécula de água, isso é tão expressivo que isso faz com que o polo negativo de uma molécula de água atraia o polo positivo de uma molécula de água. Então, nós temos interações intermoleculares, interações entre moléculas diferentes de água tão fortes, que faz com que a água tenha essas propriedades tão singulares, né? A água ela é líquida a temperatura ambiente. Isso ocorre por quê? Porque essas interações intermoleculares, que são chamadas de ligações de hidrogênio, antigamente chamadas de pontes de hidrogênio, né? São muito fortes. Tá? Isso confere à água essas propriedades, como ser líquida a temperatura ambiente, ter elevado ponto de ebulição. Vamos ver então a polaridade de mais algumas outras moléculas. A água, como a gente já comentou antes, ela apresenta a seguinte estrutura, né? Dois átomos de hidrogênios ligados aos átomos de oxigênios que possuem pares de elétrons livres. Isso confere à molécula um ângulo entre as ligações, o que faz com que a molécula seja polar. Para o ácido fluorídrico ou para o fluoreto de hidrogênio, a situação é parecida. Nós temos uma molécula diatômica, né, com átomos que apresentam diferenças de eletronegatividades. Quando isso ocorre, essa molécula vai ser polar. No caso da amônia, quando a gente faz a estrutura de Lewis, quando a gente desenha a estrutura de Lewis para a amônia, a gente vê que a amônia ela é composta por um átomo de nitrogênio, que tem 5 elétrons na última camada. Desses 5 elétrons, 3 elétrons são compartilhados, cada um com um átomo de hidrogênio. Então, nós temos 3 ligações covalentes simples com os átomos de hidrogênio. Só que nós temos que lembrar que essa estrutura de Lewis ela pode nos levar a fazer algumas considerações equivocadas, porque a gente tende a desenhar as moléculas no plano, sendo que as moléculas elas têm uma conformação tridimensional. Né? A gente vai ver que a amônia tem uma conformação piramidal. Tá? Isso faz com que a amônia seja uma molécula polar. Por quê? Porque nós temos um momento dipolar que é resultante dessas 3 ligações aqui com átomos de hidrogênio que não se cancelam, tá? A gente vai ter um momento dipolar resultante dessas 3 ligações que não se cancelam. Já para o metano, CH4, se a gente desenhar a estrutura de Lewis, a gente tem o carbono no átomo central, fazendo 4 ligações covalentes simples com 4 átomos de hidrogênio. Mas, novamente, a gente tem que pensar na estrutura tridimensional da molécula. Então,
a molécula de metano ela é tetraédrica. E como é que fica a polaridade da molécula de metano? Se a gente pensar, a gente tem 4 ligações covalentes simples aqui numa molécula que é totalmente simétrica. Então, o momento dipolar dessas 4 ligações vão se cancelar completamente. Essas setinhas representam o deslocamento dos elétrons, né? Dessa forma, o metano é uma molécula apolar. Então, quando a gente for ver a distribuição da nuvem eletrônica ao redor dessas moléculas, na molécula de água, como a gente já comentou lá atrás, a gente tem uma densidade eletrônica maior aqui sobre o átomo de oxigênio e uma distribuição menor aqui sobre os átomos de hidrogênio. Na molécula de amônia, mesma coisa, nós temos uma densidade eletrônica maior sobre o átomo de nitrogênio aqui e densidade eletrônica menor sobre os átomos de hidrogênio. Para o ácido fluorídrico ou para o fluoreto de hidrogênio, muito mais expressivo esse deslocamento da nuvem eletrônica, porque o flúor é o elemento mais eletronegativo que nós temos. Então, nós temos uma densidade eletrônica grande em torno do flúor e uma densidade eletrônica pequena ao redor do hidrogênio. E quando a gente vai ver na molécula de metano, que é a única apolar, apesar de haver uma densidade eletrônica maior voltada aqui para o átomo central de carbono, que é pouco mais eletronegativo que o hidrogênio, não muito, tá? Então, a própria ligação carbono e hidrogênio, ela tem um momento dipolar ali, porque o carbono ele é mais eletronegativo. Só que essa diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio já não é muito grande. E quando a gente tem isso numa molécula que é completamente simétrica, isso faz com que a molécula em si seja apolar. Tá certo? O momento dipolar da molécula de metano é igual a 0. Tá bom, vamos entender então qual a importância da polaridade para os solventes e, consequentemente, para as soluções. A gente vai ter que lembrar uma regrinha universal da química que é semelhante dissolve semelhante. Isso quer dizer que solventes polares dissolvem solutos polares e solventes apolares dissolvem solutos apolares. Então a gente vai ver um vídeo onde a gente vai tentar misturar 2 solutos diferentes. O permanganato de potássio, que é um sal. Como a gente viu, sais são substâncias que têm ligações iônicas. Ligações iônicas são aquelas mais polares possíveis, então um soluto polar. Iodo, que é um composto molecular formado por 2 átomos de iodo, então átomos iguais com ligação covalente têm a mesma eletronegatividade. Ninguém desloca a nuvem eletrônica nessa ligação, é uma molécula apolar. A gente tem o solvente tetracloreto de carbono, que é muito semelhante ao metano, se a gente pensar em estrutura. Tá? 4 ligações covalentes simples entre cloro e um átomo de carbono, molécula simétrica com 4 ligações iguais, apolar. E a água, que a gente já comentou várias vezes, que é um solvente polar. Então vamos ver como fica isso. Então, permanganato de potássio, cristais de iodo, o tetracloreto de carbono e a água. Novamente, a estrutura dessas moléculas. O permanganato de potássio é um sal, ligação iônica polar, iodo apolar, tetracloreto de carbono, solvente apolar, e a água, solvente polar. Ele vai pegar um becker e vai adicionar água em 2 beckers e vai tentar dissolver os 2 solutos na água. E vai fazer o mesmo com o tetracloreto de carbono. Vai pegar 2 beckers e vai adicionar um golinho de tetracloreto de carbono aqui e ali e vai tentar dissolver o permanganato de potássio e o iodo nesses 2 solventes. E a gente tem que lembrar aquela regra máxima. Similar dissolve similar, semelhante dissolve semelhante. Solutos polares vão se dissolver em solventes polares, solutos apolares em solventes apolares. Então, permanganato de potássio no tetracloreto de carbono. Soluto polar em solvente apolar, não dissolve. Permanganato de potássio em água. Soluto polar em solvente polar, dissolve. Iodo em tetracloreto de carbono. Molécula apolar em soluto apolar, dissolve. Iodo em água, não dissolve. Seguindo. A polaridade de solventes, gente,
é um contínuo, tá? A gente tem a água como sendo o solvente mais polar que existe. É o solvente mais comum, é o solvente que a gente mais vai usar em qualquer situação de laboratório. A água, não é à toa que a água é chamada de solvente universal, tá? Lentamente a gente vai tendo uma redução na polaridade. Então, metanol, etanol, isopropanol, dimetilsulfóxido, DMS, acetona, tetraidrofurano, éter de etílico, benzeno, tetracloruro de carbono, éter de petróleo, pentano, sendo aqui um dos solventes mais apolares que existem, tá? Então, é um gradiente de polaridade, tá? Sendo aqui, ó, solventes polares e solventes apolares. Mas existe ali uma zona cinzenta de alguns solventes que se comportam, tem características de ambos os lados. Tá? Uma parte da molécula ali ele é bem apolar, uma parte, mas tem uma cabecinha polar. Então, como que a gente faz para classificar se um solvente é polar ou apolar? Acaba sendo, então, com a miscibilidade em água. Se um solvente se mistura, for miscível com a água, ele é considerado polar. Então, dentro dessa zona cinzenta aí, o THF e o DMSO são considerados solventes polares. E se for immiscível, se não se misturar com a água, ele é considerado apolar. Então, dentro dessa zona cinzenta aí, a gente tem o diclorometano e o éter de etílico. Falei bastante, mas ainda não mencionei a técnica principal do assunto da aula de hoje, que é a extração líquido-líquido. O que é a extração líquido-líquido, então? A extração líquido-líquido é uma técnica de separação de substâncias que se baseia justamente na diferença de solubilidade de um soluto entre dois solventes immiscíveis, entre dois solventes que não se misturam. A gente viu no slide anterior que os solventes têm uma escala de polaridade. Da mesma forma que existe esse gradiente de polaridade para os solventes, isso existe para os solutos também. Tá? Dependendo da conformação das moléculas, nós temos polaridades diferentes das moléculas. Tá? Isso faz com que a solubilidade dos solutos sejam variáveis para os diferentes solventes. E a extração líquido-líquido se aproveita justamente disso, da diferença de solubilidade de um soluto entre dois solventes que não se misturam. O que a gente precisa para fazer uma extração líquido-líquido, gente? A extração líquido-líquido ela é uma técnica muito simples e, justamente por isso, ela é bastante empregada em laboratório. A gente precisa de um funil de separação e os solventes, só isso. Só que, apesar dela ser uma técnica bastante simples, ela gera bastante resíduo. Tá? Então, é uma técnica que tem que ser empregada com certa responsabilidade. Tá? Então, nessa foto, nessa imagem, nós temos uma típica extração líquido-líquido. Pode ver que nós temos duas fases. Por quê? Porque nós temos dois solventes que não se misturam. E nós utilizamos justamente a diferença de solubilidade de um soluto entre esses dois solventes para extrair, para separar um soluto do outro solvente. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma fase aquosa, que contém algum composto orgânico que a gente quer extrair, a gente usa um solvente orgânico para extrair esse soluto, que é pouco solúvel em água. Tá? E para ilustrar uma extração líquido-líquido, eu achei um vídeo bem legal da University of Minnesota, dos Estados Unidos da América, produzido pela professora Jane Wiesinger, tá? Que ela faz uma extração líquido-líquido do começo ao fim. Como esse vídeo é em inglês, eu peguei ele e meio que dublei por cima fazendo alguns comentários. Tá? Por isso eu peço para vocês que entrem no vídeo original, se possível, para dar uma visualização e deem até um joinha no vídeo lá, que é um material muito bom. A extração líquido-líquido é uma técnica utilizada em laboratório para isolamento de compostos em uma mistura. Né? Ela envolve duas fases, como o próprio nome sugere. Uma fase, normalmente um solvente orgânico, e uma outra fase aquosa. O objetivo é mover solutos entre essas fases, entre esses solventes. O aparato utilizado é o funil de separação, que fica acomodado numa argola presa a um suporte universal. O bico do funil de separação ele é colocado sobre um frasco de coleta, um Erlenmeyer normalmente.
Antes de utilizar o funil de separação, é importante verificar se não tem nenhum tipo de vazamento, né? Então, o objetivo antes de fazer uma análise é encher o funil de separação de água e verificar se não tem nenhum vazamento na torneirinha ou na tampinha. Então, encher o funil com água, inverte, fazer todos os movimentos que nós faríamos antes de fazer uma separação de verdade. Certo, nós vamos fazer então um experimento ilustrativo de como funciona uma extração líquido-líquido. Para vocês poderem observar o que acontece, a gente vai usar uma solução aquosa de iodo que vai ser extraído usando o ciclo hexano, tá? Então, esse exemplo é bastante ilustrativo porque vocês vão conseguir ver o que acontece no processo de extração, mas num experimento real, muitas vezes ambas as fases vão ser incolor. Então, a gente não vai conseguir ver o que está acontecendo entre essas fases. A gente precisa entender que os solutos vão se passar de uma fase para outra por diferença de solubilidade, né? Para ter certeza de que nada vai ser perdido, anotem os frascos, o que é o que. Então, nós temos um frasco para fração aquosa e um frasco para fração orgânica. Não descarte nada antes de ter isolado tudo, tá? Certo, então vamos ao experimento real. Eu vou transferir a solução aquosa de iodo para o funil. Lembrando que eu falei nos slides anteriores que o iodo ele é apolar e não se dissolve na água, tá? Mas se a água contiver iodeto, o iodo ele se dissolve, tá? A regra para uma extração líquido-líquido é adicionar mais ou menos 2/3 do volume total da solução original e 1/3 do volume do seu solvente extrator, tá? Outra coisa que é importante ter em mente é a diferença de densidade entre as fases, tá? A gente sabe que a água tem uma densidade ali de 1 grama por ml, enquanto que o ciclo hexano, que a gente está usando como solvente extrator, tem uma densidade de 0,7 gramas por ml. Então, ele vai ficar por cima na extração líquido-líquido. Então, eu vou adicionar agora o solvente extrator, o solvente orgânico, em aproximadamente 1/3 do volume total dentro do funil de separação. Podemos ver que a torneirinha está bem selada, não tem vazamento. Então, agora a gente vai fazer a transferência propriamente dita do iodo da fase aquosa para a fase orgânica, para o ciclo hexano, que é um solvente apolar. Então, a gente coloca a tampinha no funil de separação, dá uma torcidinha para garantir que está bem fechado. E agora a gente vai fazer uma inversão, vai girar delicadamente o funil de separação, mantendo um dedo na tampinha para que não haja nenhum tipo de acidente. E a gente vai girar o funil, mantendo a ponta do funil sempre longe da sua cara, sem apontar para ninguém. Porque no processo de extração, um dos solventes, ele normalmente vai ser bastante volátil, então você vai gerar uma pressão positiva dentro do funil de separação, porque o solvente evapora. Então, na hora de fazer a extração, a gente abre um pouquinho a torneirinha, fecha, agita. Abre a torneirinha para deixar o vapor sair, fecha e agita mais um pouco. Abre a torneirinha, agita e fecha. Abre a torneirinha, deixa o gás sair, fecha e agita. A agitação é feita sempre com a torneirinha fechada, tá? E depois coloca o funil para que haja separação das fases. Coloca o funil na argola e deixa ele descansar e abre a tampinha para evitar a formação de muita pressão ali dentro, né? Então, deixa ele descansar para que haja separação das fases. A gente já pode ver que
O solvente, o ciclohexano, que antes era incolor, agora ele está completamente roxo. Por quê? Porque o iodo ele tem essa coloração arroxeada. Então o iodo passou para a fase orgânica. Mas note que a fase aquosa, que está abaixo, ainda está um pouquinho marrom. Significa que a extração toda não foi feita. O que é normal. Num procedimento de extração líquido-líquido, a gente faz essa extração repetidas vezes. Então, em vez de usar uma grande quantidade de solvente extrator numa única extração, o ideal é particionar esse solvente em volumes menores e fazer essa extração várias vezes. Agora a gente vai fazer a coleta da fase aquosa. Então, com o funil aberto, né, sem a tampinha lá em cima, a gente vai colocar o frasco de coleta embaixo e vai abrir a torneira devagarzinho, de modo a escoar a fração aquosa, que é mais densa e fica por baixo no funil de separação. Conforme a fase aquosa vai saindo, a gente vai fechando a torneirinha justamente para não deixar misturar as duas fases, né? Então, prestar atenção no menisco ali, que é a região de separação entre as duas frações. Chegou no final, fecha a torneirinha e nós temos a fase aquosa isolada e dentro do funil nós temos a fração orgânica que extraiu o iodo. Tá? Então, para a gente tirar a fração orgânica, a gente vai retirar ela por cima do funil para que não seja contaminada com a água que fica ali na parte de baixo da torneirinha. Tá? Como o iodo ele apresenta uma coloração marronzinha na solução aquosa, a gente consegue ver que a fase aquosa ainda contém iodo. Então, a gente vai fazer uma segunda extração. A gente vai pegar aquela fração aquosa que a gente coletou e vai colocar de volta no funil de separação. E a gente vai fazer uma segunda extração com mais uma porção de ciclohexano ali, novamente mantendo aquela regra de 2/3 do solvente original para 1/3 do solvente extrator. Lembrando que esses volumes que a gente utiliza não precisam ser exatos, tá? A gente pode usar uma proveta ali para medir de uma forma relativamente grosseira a quantidade de solvente que a gente vai utilizar para fazer a extração. Então, repetindo o processo, adiciona o solvente orgânico, o ciclohexano, fecha o funil, retira ali, inverte com cuidado, não aponta para sua cara, nem para a cara de ninguém, o bico do funil de separação, abre a torneirinha para liberar a pressão, fecha a torneira e agita gentilmente. Abre a torneira para liberar a pressão, fecha, agita de novo e repete o procedimento pelo menos umas 3 vezes. E agora foi feita a segunda extração. Notem novamente a diferença de coloração. Antes a fase aquosa estava marronzinha e o ciclohexano incolor. Agora o ciclohexano está bem colorido ali, bem roxinho, e a fração aquosa já está cada vez com menos cor. Deixa o funil descansar para que haja separação das duas fases. E quando a gente conseguir identificar bem o que é a fase aquosa, o que é a fase orgânica, vamos coletar as frações. Então, coloca o frasquinho ali da fração aquosa embaixo e verte vagarosamente as soluções. Lembrando que para fazer a abertura, para a coleta das frações, o funil tem que estar aberto em cima, né? Então, tira a tampinha e coleta as frações. Olha só como a fração aquosa já está bem transparente, bem incolor. Significa que a maior parte do iodo já foi coletado. Presta atenção no menisco para não perder nada da fração orgânica. Fecha e retira a fração orgânica por cima do funil para que não haja contaminação com a fase aquosa que está abaixo da torneirinha.
Nós podemos juntar as frações orgânicas da primeira e da segunda extração sem problema. E a gente pode fazer uma terceira extração se quiser garantir que todo o iodo seja transferido, seja retirado da água e isolado. Beleza, pessoal? Então eu agradeço a atenção de vocês por chegarem até aqui e me despeço colocando 3 referências à disposição de vocês. Tá? Nós temos 3 livrinhos bacanas aqui: Introdução à Química Orgânica, do Barbosa, Fundamentos de Química Orgânica, do Bruce, e A Química Orgânica, do Solomons, que é o livrão mais completo desses 3. Tá? Vocês podem encontrar bastante material disponível na internet. Eu vou ver se eu consigo selecionar alguns materiais extras para colocar no Moodle junto com essa videoaula, tá bom? Estou à disposição para quem quiser tirar dúvidas, todas as segundas-feiras ao meio-dia, na minha salinha lá do RNP, ou então me passem e-mail ou comentem aqui nos comentários do YouTube que a gente vai se falando. Valeu, um forte abraço e cuidem-se. Tchau!